Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Vamos falar sobre o jogo do Vitória ontem contra o Vasco da Gama. A Vitória perdeu. Um jogo muito movimentado, cheio de atrativos, né? E o Vitória perdeu por 4-3, um resultado que não é normal dentro de um campeonato brasileiro, um campeonato forte, né? Muito disputado tecnicamente. E o Vitória saiu de casa e conseguiu fazer 3 gols fora de casa. Não é fácil fazer 3 gols fora de casa, mas é muito pelo que aconteceu dentro do jogo. O jogo estava muito aberto, né? E terminou o Vasco fazendo 4, o Vitória fazendo 3. Muitas reclamações depois do jogo. O presidente do Vitória, Fábio Mota, o próprio diretor do Vitória, jogadores também reclamando da arbitragem. Ontem, inclusive, o árbitro marcou seu primeiro jogo, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. Um árbitro jovem que estão tentando já dar oportunidade para que ele siga aí apitando primeira divisão no futebol brasileiro. O time do Vasco que abriu logo o placar cedinho, né? Começou vencendo a equipe do Vitória. O Vasco botou 1-0, mas depois que o Vasco botou 1-0, né? Vamos dizer que o Vasco jogou futebol pressionando o Vitória ali uns 6, 7 minutos. A partir dali o Vitória tomou conta do jogo. O Vitória viu o espaço aberto na defesa do Vasco da Gama. Aliás, que defesa ruim a defesa do Vasco. Os caras batendo cabeça o tempo inteiro. E o Vitória partiu para frente, partiu para cima. Foi para tentar vencer o jogo. E terminou o Eric dando um passe espetacular para o Canta-La-Pedra, né? Ele recebeu, o Aitor recebeu a bola do lado esquerdo, entrou na área, chutou forte, terminou fazendo o primeiro gol do Vitória no empate contra o Vasco da Gama. E o Vitória continuou tendo as ações dominantes dentro da partida. O Vasco saía esporadicamente, mas existia um erro tático do time do Vasco da Gama, né? 2 centroavantes juntos, se batendo ali pelo centro, a defesa do Vitória bem postada ali, os 3 zagueiros atrás. É claro, um erro aqui, outro ali. O Vasco tentava, passava, teve até um lance com o Ryan, que o cruzamento vem para ele cabeceia, a bola passa perto do goleiro do Vitória, depois ele pega também um chute dentro da área pelo lado direito, chuta, a bola passa perto também. Mas foi o Vitória que marcou o segundo gol, né? Uma falta na meia direita, que o Aitor cobra, né? Faz a cobrança no segundo pau, e o zagueiro do Vitória vai lá e termina fazendo o gol do Vitória, 2-1, a virada, né, do Vitória muito boa. O gol do Walter no cruzamento do Aitor. Aliás, fez um bom jogo, viu? O Aitor Canta-La-Pedra fez um belo jogo, um belo primeiro tempo. Então o Vitória foi totalmente dominante dentro da partida. Um erro aqui, outro ali, principalmente do lado esquerdo. O Maicon, né, jogador do Vitória, o Maicon Jesus, ele que entrou no lugar do Ramon, um jogador jovem que tem muito a aprender, principalmente na parte defensiva, sofreu porque o Vasco tem muitos jogadores que jogam naquele setor por ali, e o jovem sofreu. Mas terminou o primeiro tempo 2-1 para o Vitória, e a gente, o Vitória parece que vai conseguir sua primeira vitória fora de casa. Mas aí o Diniz, técnico do Vasco da Gama, ele faz algumas mudanças no time, principalmente tirando o Verratti do jogo, né? O Verratti que foi paradão, me parece que 7 jogos que o Verratti não faz um gol pelo Vasco, e deu resultado as mudanças do Diniz, deu mais movimentação ao ataque do Vasco da Gama, que aí começou a pressionar e muito o time do Vitória, e foi para cima e terminou fazendo a virada, né? Fez 2-2, depois 3-2, mas no meio disso tudo aí, o Vitória reclama muito da expulsão do seu zagueiro, do Lucas Alter, porque o Lucas Alter, ele toma um cartão amarelo quando é marcado um pênalti. Justamente, eu acho que foi pênalti sim, né? Porque a bola, o braço do jogador do Vitória está aberto, e ali há um pênalti. Isso tem sido marcado sim no Campeonato Brasileiro. O Lucas Alter, quando o árbitro vai para o VAR, ele vai reclamar, o árbitro dá cartão amarelo a ele. O gol acontece, o gol de pênalti do Vasco, do Ryan, e logo depois, né, desse gol, o jogador Alter, naquele, né, estica dentro da área, o árbitro achou por bem dar o segundo cartão amarelo
ao zagueiro Walter da equipe do Vitória, e isso, é claro, prejudica muito o Vasco da Gama, dando pressão, dando pressão no Vitória, e tendo um jogador expulso, jogando na casa do adversário, é claro que faz muita falta. A sorte do Vitória é que nessa expulsão tinha acontecido uma falta a favor do Vitória, a falta a favor do Vitória, o jogador sai, Walter, nessa falta cobrada sai o terceiro gol do Vitória, o gol de empate, do Vitória ali. E aí, como o Vitória ficou com um jogador a menos, o Vasco, meu amigo, foi pressão até o final do jogo. Muita bola jogada na área do Vitória, muita bola. O Diniz fez mais 2 modificações, colocou mais ofensividade ao time do Vasco, principalmente pelas beiradas do campo. O Vitória não conseguia administrar com toque de bola, porque o Vasco tomava a bola, uma disposição muito grande do Vasco de ganhar o jogo, a torcida empurrando os jogadores da equipe do Vasco. E aí veio um cruzamento do lado esquerdo, no segundo pau. É aquela coisa, Você tem que ter, o zagueiro tem que ter o tempo e o espaço, o tempo da bola. A que momento a bola vai chegar em mim, O espaço, qual o melhor espaço que eu tenho que me posicionar para atacar a bola e tirar. O zagueiro não fica esperando a bola chegar, o zagueiro tem que atacar a bola, porque acontece o que aconteceu ontem no quarto gol do Vasco. O cruzamento veio do lado esquerdo do Piton, o lateral do Vitória, ele fica preso, o Michael Jesus, o atacante sobe, quando ele tenta subir ele não consegue, porque o atacante subiu antes da bola chegar. A questão do tempo e espaço, Quando a bola vem lá, o cara sobe aqui sabendo que a bola vai chegar nele. Quando o lateral quer subir, não consegue, porque o atacante já está lá em cima. Aí o cara queima a roupa, cabeceia, faz o quarto gol da equipe do Vasco, que aí realmente joga uma ducha de água fria na equipe do Vitória, que para mim realmente, assim, pelo jogo que o Vitória fez, não merecia perder o jogo, Sendo justo, o Vitória teve, mais uma vez, o jogo bem dividido dentro de campo. Jogadores nas suas posições. Essa coisa do 3 zagueiros terminou dando certo, porque o Vitória consegue, enquanto tinha os 3 zagueiros jogando, antes do Alto ser expulso, apesar dos 4-3, existia um comportamento bom dos zagueiros ali. Às vezes há erros das 2 laterais, tanto do Cáceres quanto do Michael Jesus. Eles sofrem muito, eles têm dificuldades na marcação. Eu acho até que o técnico do Vitória, o Jair Ventura, já deve começar a olhar um pouco mais para Claudinho, jogar nessa posição da lateral direita, porque o Claudinho tem uma investida melhor no ataque, tem um passe melhor, cruza melhor do que o Cáceres, apesar do Cáceres fazer gol e tudo mais aí, mas há uma deficiência muito grande defensiva nas laterais do time do Vitória. Mas o Vitória teve um bom comportamento durante todo o jogo, do posicionamento dos jogadores. É claro que no segundo tempo, o Vasco perdendo, jogando ali no São Januário, vem numa campanha boa nos últimos jogos, jogando em casa. A pressão é muito forte, para você sair numa pressão dessa é muito complicado. E o Vasco da Gama, os jogadores que entraram com a vontade de vencer o jogo, uma vontade muito grande, e não deu para o Vitória. A sorte é que o Santos também terminou perdendo, para o Ceará, e o Vitória se mantém ali a 3 pontos do Santos. É claro que tem aquela coisa do número de vitórias, essa coisa toda, E o próximo adversário do Vitória também é o Bahia. É um clássico, aqui a gente não vai dizer, tem favorito, não, o Vitória está jogando dentro de casa, é um clássico, a gente sabe que o Vitória precisa ganhar, o Bahia vai querer também buscar uma vitória para entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Então esse próximo jogo aí, esse clássico nordestino, que é o maior clássico nordestino, o Bavi, vai trazer realmente uma expectativa muito grande para todos nós do que vai poder acontecer. Alter não joga, Carlinhos também, os 2 jogadores foram expulsos, como Bahia também tem os seus desfalques lá, mas a gente está olhando aqui a situação do Vitória. Não foi um jogo ruim, foi um jogo onde a diretoria reclama muito da arbitragem, principalmente pela expulsão do Alter, e é claro que a expulsão do Alter terminou influenciando na vitória do Vasco da Gama contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, minha gente, foi assim que a gente viu o Vitória perder para a equipe do Vasco por 4-3. Não tem outra alternativa a não ser agora pensar no futuro, no próximo jogo. Um grande abraço, ótima semana a todos. Peço que você deixe o like, se não está inscrito, se inscreve no nosso canal para dar esse apoio, tá bom? Grande abraço a todos.